Mas se acontecer isso, vamos supor que o Palmeiras seja eliminado na fase de grupos. Você manteria o Abel ainda assim até o fim do ano? O que precisaria acontecer pra você? Não, eu acho que eu demitiria o Abel. Não, eu acho que ele disse que esse ano é o último, né? Sim, será? Diz ele. Se perder o Mundial, é porque eu acho que a Leila perdeu a Libertadores, né? Ela comprou uma briga com a Conmebol e eu acho que a Libertadores esse ano é muito difícil do Palmeiras ganhar. Não porque o Palmeiras tá jogando mal, mas porque o Palmeiras... Mas por isso também. Mas o Palmeiras não vai ganhar a Libertadores. Mas do lance do racismo, sim. Né, Luigi? Quando eles querem, eles tiram o título. Então eu acho que esse ano não ganha. Tá. Aí não vai ter mais o que ele fazer, né? Uhum. Eu gostaria que ele terminasse num ciclo positivo. Tem o brasileiro, tem Copa do Brasil. Se ele focasse no brasileiro, né? Não entrasse sempre com o time reserva. O Palmeiras tem elenco, contra né? o Sport Recife, assim, ele poderia... Então. A gente poderia ter uma esperança no brasileiro, mas não parece, né? Mas ganhou do Sport. Ganhou. Palmeiras... Jogou mal e ganhou, né? O Palmeiras joga mal e ganha, né? O Palmeiras não tá bem, foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, 100% na Libertadores. Aquilo que dizem, por exemplo, brasileiro. Aqueles comparativos com 2021... Perdeu a final. Pro rival. O Palmeiras não tá jogando bem em 2021 também, né? Não tava. Teve também muro pichado. E fez a temporada mais histórica, ganhar do Flamengo na final na final não Copa teve ideia. Né? Mas o que te faria, então, demitir o Abel? Você tomar a atitude de demiti-lo de verdade? Precisaria acontecer alguma coisa específica? Cara, se ele perder pro Corinthians de 10-0... Aí você demitiria. Sim. Mas em condições normais, vamos falar de condições normais. Não, eu deixaria ele cumprir o contrato. Cumprir o contrato? Mas você renovaria com ele? Acho que agora já... Eu acho que ele perdeu o elenco, de certa forma, com aquele lance do pré-contrato. Você acha que isso atrapalhou? Eu acho que sim. Eu acho que os jogadores não estão mais com ele. Os jogadores também não estão fazendo tudo isso. Né? Às vezes eu olho o Veiga... Me dá muita raiva. Dá vontade de dormir. Porque se o Veiga tivesse um pouco da vontade do Rony, e o Rony era ruim, cara. Era não, porque tá mas jogando ainda. Com a vontade. Se o Veiga lesse o Immanuel Kant, cara, filósofo, talvez, e tentasse aplicar um pouco de boa vontade, que é algo que o Kant falava, a gente talvez estaria numa situação diferente. Porque o Veiga é muito bom, cara, mas ele é muito bom, assim, de vez em quando ele quer. Precisa ver se ele tá num dia bom, se o cabelo dele tá bem. Então... alguma coisa aconteceu, não só com o Veiga, mas com grande parte dos jogadores do Palmeiras. O próprio Gustavo Gomes. Porque Muita eles falam que caiu, o Gomes recusou uma proposta, o Abel convenceu ele a recusar uma proposta, e aí o Abel faz essa de... Ele mesmo assina, né? Ou seja, ele não tem moral pra cobrar dos outros. Isso foi complicado, cara. Isso aí foi complicado. Como diria o Sérgio... Isso é muito nebuloso, né? Porque não foi explicado por ninguém. Isso foi apuração de jornalistas. Então, o problema é que quem explicou muito bem isso foi o Jorge Nicola, né, cara? Que é um cara que tem uma credibilidade muito baixa, né? Pra ser bem literal. Então, mas alguma coisa ali aconteceu, porque ninguém fala. O time não tá bem. E aí tem umas cagadas, igual o Felipe Anderson, que não vai, né? Você acha que é cagada do Abel? Não, azar também. Por que o Felipe Anderson não dá certo? Tinha tudo pra dar certo. Né? Sabe? Palmeiras parece que tudo é difícil, né? É complicado. Já tô com medo do Vitor Roque até agora. Então, ainda não fez não dá medo, cara. Até que ele não sai um gol, dá muito medo, cara. Não acontece nada ali. Aí você vê os jogadores argentinos geralmente tem muita raça. 99% tem raça. 1% joga no Palmeiras. É o Flaco, o Giaia, os caras mortos ali. Nossa, o Giaia é muito ruim. É muito ruim, mano. Não, esse Facundo que veio, que não é argentino, mas é uruguaio, que também tem raça, cara, é mais um exemplo de que você vai caçar na MLS. Não dá, cara. Não adianta, eu não sei o que os caras insistem. Vai achar a Tuesta. Não dá. Tá lá, é um negócio que não dá. Eu não sei, cara. Eu joguei a toalha pra essa direção do Palmeiras. Eu não sei mais o que fazer. Embora a Leila tenha feito a parte dela, né? Contratou os nomes que o Abel pediu, mas o Abel, e agora? Que ele não faz? O PIB do Brasil, ano que vem... PIB entra no PIB Investimentos. O Palmeiras mexeu no PIB do Brasil. Mexeu. Vai subir bastante o PIB do Brasil por causa da Leila Pereira, cara. Sem dúvida. E não acontece nada, né? E o Abel ontem na coletiva, não sei se chegou a assistir a coletiva do Abel, ele reclamando do futebol brasileiro mais uma vez, a questão do calendário, né? Esse calendário é muito jogo, não dá tempo de treinar. Mas todas as vezes que o Abel teve tempo pra treinar nos últimos tempos, o time dele voltou a jogar pior. Data FIFA, 10 dias, volta pior. Uma semana de descanso. Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras só jogou brasileiro, cara. Isso eu sou terminantemente contra. O Palmeiras ter tempo não jogou nada. Quanto menos tempo pra treinar o Palmeiras tem, melhor é o time, você reparou? Claro. Sim. O time descansa.
A gente lá em Sales, os meus amigos, os Purabucha, lá, eu, o Jonas, o André, o Lucas, a gente fala isso, tipo assim, cara, quanto mais tempo pra pensar, é igual falar na televisão. Aham. Tem muito, vai e faz. É. Entendeu? Joga no automático lá. O Palmeiras, quando tem muito tempo pra treinar, é tenebroso, volta pior. Então, mas você não acha que o Abel, sendo um cara tão inteligente, tão vitorioso, e a gente já viu o time do Abel jogar mais, por que que toda vez que acontece esses tempos pra treinar pro Abel, o time volta e joga pior? Cara, eu não consigo entender o que acontece. Porque dá tempo pra pensar, o jogador não pode pensar. O jogador tem que ser um autômato que deve fazer tudo que ele manda. O jogador pensa muito hoje, deixa ele jogar, joga. O Palmeiras foi muito vitorioso na época da pandemia, né? Verdade. Porque não tinha tempo, cara. Voltou tudo de uma vez. Nem torcido. Exato, ajudou bastante. Ajudou bastante também. Ajudou. Não tinha corneteiro, né? Então, tem que pôr os caras pra jogar o tempo todo, não deixa descansar, não. Não, mas é verdade. Os melhores momentos do Palmeiras é jogo seguido de jogo. Aí o time embala ali, né? Parece que é no jogo mesmo que o Palmeiras... Mesmo quando perde, logo tendo um jogo logo em seguida, o time já se recupera. É. Mas eu faço uma defesa também ao Abel, que é o que você até falou, o jogador não sabe pensar muito. Eu já vi falarem que o jogador ele é muito... assim, burro taticamente. Então, ele não entende muitas coisas. Então, às vezes, o treinador pede uma coisa e o jogador não executa. O que eu ouvi falar que a grande diferença do jogador europeu para o brasileiro é o entendimento tático. O europeu, ele pega muito rápido o entendimento tático, que é o que o treinador pede para fazer dentro de campo. E o brasileiro demora um pouco mais para pegar. Então, eu acho que isso, às vezes, é um pouco disso. Assim. Às vezes, tem tempo de treinar, mas o jogador não absorve o que o treinador passou. Então. Pode ser. Porque o Abel é um cara estudioso, né? Não dá pra falar que não é. Como todo treinador no Brasil, os caras estudam, pô. Não, ele estuda pra caramba, né? É O Palmeiras tinha toda aquela quer parada acreditar. de medir o sono dos caras. Via, você não dormiu bem essa noite, o que tá acontecendo? Minha mulher não tá deixando. Mas cara, assim, eu não sei até que ponto... Porque é preocupante, né? Beleza, ontem a gente ganhou, mas a que custo, né? Com 2 pênaltis, um deles bastante questionável, mas não é sempre que a gente vai ter essa o segundo sorte. foi muito pênalti, cara. O primeiro do Flávio Lopes talvez não tenha sido, mas o segundo foi muito pênalti. Você achou? Foi mais pênalti do que contra o São Você Paulo. tá falando sério ou você tá sendo irônico? Não, tô sendo irônico. Lógico. Ah, tá. Mas eu ainda acho que foi Que pênalti. ironia, cara. Eu sou muito clubista, cara, então assim, eu Mas nem vejo... você não é cego. Não sou. Eu sou muito palmeirense, cara. Inclusive, eu nem vejo mais jogo, cara. Eu só vejo o Palmeiras hoje em dia. Mas eu também, só Alguém vejo chega pra mim e fala, você viu a Champions? Eu falo, Não. não. Champions não é nada. Não vejo. A Copa do Mundo eu gosto de assistir. A Copa do Mundo eu também Tem gosto. Legal. lembrando, eu aprendi a ler por causa da Copa do Mundo, né? A Aham. revista Placar, ficava lendo o guia da Copa do Mundo. Ó,